Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Na medida do possível, nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails com indicações de convidados, pautas específicas, tudo relacionado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa. São 8 temporadas já aqui trabalhando com o tema é direito e tentando levar à comunidade discussões, assuntos divergentes a respeito do mundo jurídico. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor Mauro Stirmer. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado ao UFN por me receber aqui. Provavelmente não devo estar naqueles e-mails que o curso deve ter recebido para convidados, mas é um prazer muito grande estar aqui conversar com um amigo que você é para mim e tentar trazer um pouquinho da nossa realidade, falar um pouquinho para essa comunidade acadêmica que tanto nos agrada falar para esse tipo de pessoas, trazer um pouquinho daquilo que a gente, da nossa experiência, não somos tão velhos assim, mas um pouco da experiência daquilo que a gente construiu nessa caminhada. É um prazer, Cristiano, estar aqui conversando contigo. Muito obrigado. Mas eu quero iniciar te parabenizando pela reputação que tu construiu ao longo desses anos e certamente pode acreditar no que eu estou te dizendo. Tu é uma das pessoas mais requisitadas pelos alunos para vir aqui conversar no programa, para vir mais ao UFN, porque os alunos eles gostam disso que tu faz, que é um trabalho dentro do judiciário, né, que tu tens como diretor de secretaria lá da Justiça Militar da União, e também fora desse ambiente, no universo dos concursos, preparando os alunos e tal. Particularmente, acho muito interessante isso, Mauro. Realmente, eu trabalho na Justiça Militar, como tu falou, né, mas ao lado disso, algo que realmente me torna uma pessoa feliz, que eu acordo todos os dias com vontade de fazer minhas coisas, é ser professor. Para mim, ser professor é a oportunidade de mudar as vidas das pessoas, né? A oportunidade de mudar a história de vida das pessoas. E quando a gente fala em mudar a história de vida das pessoas, o concurso público ele entra com uma pegada forte aqui, né? Porque realmente no Brasil, eu gosto muito disso, Cristiano, no Brasil é um dos poucos países no mundo em que você pode ascender a qualquer cargo por meritocracia no mundo dos concursos. Porque tem países ditos mais civilizados que nós, que vou te dar um exemplo, para você ascender ao oficialato dentro de uma força armada, não vou citar o nome do país, mas você tem que ter um senador que te indique. Para você ser um graduado, tem que ter um deputado distrital que te indique. No Brasil, não. Basta você estudar e se dedicar que você vai alcançar, né, o cargo dos sonhos e aí, consequentemente, ter uma vida melhor. E no concurso público, um ex-professor que eu tive sempre disse, né, e é verdade isso, que a gente fecha 2 portas no concurso público. Nós fechamos a porta da riqueza, porque se você é funcionário público, você não vai ser rico, mas também você fecha a porta da pobreza, ainda mais vindo de uma história de vida não tão abastada, o Brasil bem nada abastado, você consegue ter uma vida razoável no concurso público. E quando você, na qualidade de professor, encontra um ex-aluno, diz, professor, estou trabalhando aqui, ou até mesmo na UAB, né, hoje sou advogado e isso está me realizando, mantendo a minha família, é algo indescritível. Então, eu me sinto realizado hoje. Tu vê na preparação para o concurso uma preparação diferente de que a pessoa deve ter para depois exercer profissionalmente a profissão que ela escolher? Sim. Hoje em dia o concurso ele não foca muito. Vamos trabalhar assim, concurso de carreiras policiais e carreiras tribunais. Deveria ser muito mais cobrado nas carreiras policiais, inquérito policial, ação penal, penas, prisões, enfim. Porque vai ser o dia a dia dele, né? E lá nos tribunais deveria ser cobrado mais o processo em si, né? Recurso, a ação penal, recurso, perfeito. Não é isso que acontece. O que acontece é entendimentos diferentes. Por exemplo, se tu vai fazer um concurso para carreiras policiais, o teu entendimento sobre prisão preventiva deve ser que a Lei Maria da Penha possibilitaria uma prisão preventiva de ofício, que está lá no artigo 20. Sim. Se tu está fazendo uma carreira tribunais ou uma carreira para a Defensoria Pública, não, isso não cabe, ou até mesmo na OAB, né, porque fere o sistema acusatório. Então, o assunto em si não vai refletir o que tu vai trabalhar na tua carreira, mas a forma como pergunta, isso sim é importante você ter essa ideia quando da preparação. Por isso a importância de um cursinho, por isso a importância de uma orientação de quem tem uma experiência maior que a tua. Que momento que a gente está vivendo agora na tua concepção, assim, a respeito dos concursos? É um tempo de recessão? É um tempo... Vai vir uma nova onda agora? Vai calmar? Como é que está esse estado da arte aí para ti? Perfeito.
Nós vivemos hoje uma tendência do Estado não tão liberal como vivemos há pouquíssimo tempo, né? E tem carreiras que o Estado até, sendo um Estado mais liberal, ele consegue conter. Diz, não, isso aqui eu não vou contratar. Mas existem carreiras que não, professor. Existem carreiras que não. Carreiras policiais, né? Isso não estamos falando no Estado policial, mas a carreira policial. A aposentadoria do policial, ela é mais com menos tempo, né? Ela ocorre com menos tempo e tem que ser suprida. A segurança pública tem que ser suprida. Então eu posso até segurar um pouquinho dentro de um tribunal para não contratar analistas, por exemplo. Vamos manter o que a gente tem aqui, certo. A gente não tem uma produtividade, tudo bem. Mas agora na segurança pública não. Então tem carreiras que vão ser constantemente supridas. Então o concurso público ele é cíclico e hoje nós estamos aí com um número bom de concursos, a bem da verdade. Tem concursos hoje que estão sendo modificados, é bom que quem está nos assistindo saiba. Por exemplo, tribunais eleitorais. Nos 26 estados da federação mais o DF, cada um fazia o seu concurso. Agora nós teremos um TSE nacional, ou seja, uma maneira de você fazer um concurso aqui e trabalhar no Pará, certo. Ou trabalhar no Rio de Janeiro. Então existe várias situações diferentes do concurso, mas o concurso está aí. Tem carreiras que já são assim, né? Algum tempo, Ministério Público Federal e tal. Você vai trabalhar um tempo longe, depois você volta para próximo da sua família. Isso faz parte do universo dos concursos. O aluno, o candidato, quando ele está fazendo o concurso, ele tem que saber, né? Que se ele não está fazendo um concurso para a prefeitura, possivelmente ele vai sair daquela cidade dele, vai ficar um pouco afastado, depois volta ou nem volta, né? Por exemplo, eu sou de Santiago, não estou me exibindo, mas eu sou ali da cidade de Santiago e vim para Santa Maria em face de um concurso público e estou aqui até hoje. Fui a São Paulo e voltei para cá. Ou seja, possibilita essa divisão, essa questão territorial, né, de você navegar, a depender do concurso, é óbvio. Né? Tu acha que mudou muito os concursos, assim, o universo, nos últimos, 20 anos? Mano? Mudou e eu te digo, e isso é preocupante para o nosso aluno. Preocupante entre aspas. Vou te dar um exemplo. O concurso, se tu pegar uma questão de um concurso público da década de 80, 90, vai perguntar ali qual o prazo da temporária, 20 dias, certo. 15 dias, 30, 5 vai marcar 5. Hoje não vai ser assim. Hoje vai perguntar lá quais são os entendimentos, qual dos abaixo não é o entendimento do STF sobre certo. A prisão temporária na DPF número tal. Entendeu? E isso hoje, para tu teres uma ideia, vamos pegar um cargo de delegado da Polícia Federal. Mas isso para qualquer concurso, porque dá para a gente dar uma nivelada aí, né? Concurso de baixo, né? Sim. Médio e alto e tal. Não, e esse que é importante, Cristiano, aqui que tem uma questão interessante. Não tem mais diferença aí. Não. Olha só, o concurso para delegado da Polícia Federal lá, vamos colocar 2004. Tu ia para uma segunda fase com 62 questões. 62 questões num sistema CESP, e que funciona assim. São 120 alternativas em que cada errada anula uma certa, tá? 62, perdão, vamos colocar aqui há 15 anos, depois ficou uns 8 anos sem concurso, aí foi para 78, mais ou menos. Depois, dali 3 anos, teve outro concurso, 84. Há 2 anos foi o último concurso da PF, 92. 92 de 120, considerando, ou seja, se tu marcou todas as questões e errou 20, tu já tem 60. Tu perdeu 20 mais 20, tu tem 60 líquidas. Então, aumentou bastante. E eu gosto de falar isso e falo, não tenho dúvida que isso para mim é verdade, que aquele estudo para tu entrar num cargo de magistratura lá nos anos 80, dificilmente entra hoje num cargo de nível médio. Sim. Por quê? Porque aumentou muito, a dificuldade aumentou muito. E quanto mais, isso é outro equívoco que a gente às vezes tem, um cargo de nível médio é mais fácil, é mais difícil de entrar. Vamos pegar o INSS. O maior tribunal do mundo é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É o maior tribunal do mundo. O TJ São Paulo, concurso aberto agora, está trabalhando para ele. 45 mil inscritos. Vamos colocar ali 100 e poucas vagas. Então, o cara para entrar num cargo de técnico lá, ele tem que fechar a prova. E aí quem é que entra? Entra aqueles caras formados, porque não tem técnico, a exigência é segundo grau. Sim. Mas todos têm nível superior. Lá na auditoria, lá nós temos 10 técnicos, tem psicólogos, advogados, arquitetos, tem de tudo lá, que estão trabalhando como técnicos lá hoje. E quase fecharam a prova para ascender lá. Por quê? Porque o concurso está mais difícil. E um detalhe interessante é que o acesso ao estudo está mais democrático.
E por conta disso dificultou para o todo. Quer ver uma coisa? Quem é que... vamos colocar na minha idade, tá? Eu estou com 48 anos hoje. Eu me formei um pouco mais velho, né? Mas quem se formava logo no início ali, que ia fazer um concurso para juiz ou promotor, ia para onde, Cristiano? Porto Alegre. Fazer a júris ou fazer a Escola Superior do Ministério Público, não era isso? E aí esses caras conseguiriam ascender a esses cargos. Por conta de ir a Porto Alegre, tinha que ter dinheiro, porque tem que pagar o aluguel, tem que pagar, né, 2 casas, enfim, hoje democratizou. Hoje a mesma qualidade, se não melhor, daqueles professores de Porto Alegre, eu pago X valor bem pequeno e assisto no conforto da minha casa. Então democratizou. Entendeu? Aí, democratizando, mais pessoas tiveram acesso à informação de qualidade e, consequentemente, o concurso ficou mais difícil, vamos colocar assim. Claro. E informação de qualidade também se dá pelas redes sociais. Eu tenho um programa que eu faço todos os dias de manhã, eu pedalo com a galera. Das 8h30 até as 9h40 eu fico pedalando. Eu não sou o Paulo Musi, mas fico pedalando ali com eles. E eu dou aula de graça para eles. Não sou só eu que faço isso, inúmeros professores fazem isso. Então nós temos redes sociais em que eu posto diariamente lá na minha rede social informação jurídica relevante sobre novidades, enfim, sobre tudo. De graça para o aluno. Antigamente nós tínhamos acesso à lei, Cristiano. E nós caía a jurisprudência, nós nem sabíamos o que era jurisprudência. Não tinha acesso. Não tinha acesso. Hoje todos têm acesso. Os repositórios de jurisprudência, tu lembra disso? Tempo do repositório. Impressos. Vinha, Aquilo custava um monte de dinheiro para E a cada 3 meses vinha, já não valia. Exato. Chegava na faculdade já não valia. Então Agora, hoje essa... Que loucura esse mundo da tecnologia, o que isso mudou a nossa profissão, né, Mauro? Demais. Pelo EPROC hoje, né? Hoje, claro que a pandemia trouxe uma aceleração, né, para esse processo de audiências remotas, mas o estudo já vinha, né? O estudo ele já vinha nessa crescente do EAD, né? Aquele EAD de qualidade, EAD que o cara tem uma plataforma com muito conteúdo ali para ele, né? Mas aí para o aluno que está nos assistindo, ele tem que ter um cuidado que às vezes a facilidade de ter acesso ao conteúdo complica ele. E eu digo, é muito melhor ele ter um material e conhecer aquele material do que 10 materiais e conhecer um pouquinho de cada um e não conhecer o todo de nada. E ele não vai aprovar. Então são detalhes que tu vai lapidando no decorrer de uma preparação. Agora, tem uma disciplina aí para o concurseiro que talvez seja grande condição de possibilidade, né? Ou tu acha que cada pessoa tem uma forma de estudar e tal? Tu consegue nesses anos todos, tu descobriu a fórmula? Estudo, sei lá, 12 horas por dia, assim. Eu tenho um mito para mim, mito não. Eu tenho uma certeza, que a palavra mais importante no estudo chama-se revisão. Entendeu? Não adianta nada o aluno estudar lá e deu. Sem revisar. O que vai fazer o aluno aprovar é a revisão. Claro que nós temos alunos, isso a gente faz na graduação e faz em qualquer lugar, que nós temos vários sentidos, né? Mas tem um aluno que é visual, tem um aluno que é sinestésico, tem que anotar, tem um aluno que é ouvinte, basta ouvir que vai pegar, mas seja ele, né? A neurolinguística diz, seja ele o que ele for, nesse sinestésico, auditivo, visual, ele tem que revisar. E eu tenho, se eu pudesse dar uma dica para os nossos alunos que estão olhando e querem fazer concurso, eu diria para fazer caderno de erros. Olha o que é o caderno de erros. O caderno de erros é o seguinte, hoje uma ferramenta importante para o estudo, no estudo ativo, é fazer questões. Então ele vai fazer questões. O aluno vai lá hoje, começa hoje o estudo, ele faz 20 questões diárias. Errou 3. O que ele faz? Ele vai pegar um caderno, e não pode ser no computador isso, tem que ser caderno. Ele vai anotar, número 1, errei tal coisa. Por exemplo, ele colocou lá, ele errou que a retratação pode ocorrer depois do recebimento, quando, na verdade, até o oferecimento. Ele vai escrever a retratação na ação penal pública condicionada até o oferecimento. Aí ele errou outra coisa e outra coisa. Amanhã ele volta a estudar, faz o seu ciclo de estudo e vai fazer mais 20 questões. Antes das 20 questões, ele vai ler os 3 erros de hoje. E amanhã ele errou 5. Depois de amanhã, ele tem 8 erros. Antes de começar às 20, ele lê as 8. Daqui 6 meses, ele vai ter 120 erros, se não tiver 300. E aí tu vai dizer, tá, Mauro, mas ele não vai conseguir ler esses 300 por conta de... não vai ter tempo. Ele vai ter tempo. Ele vai ler esses 300 em 5 minutos. Ele vai passar o olho, pum, 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 e nunca mais vai esquecer. Depois que o aluno começa a fazer o caderno de erros, especialmente para um OAB de primeira fase, ele vai. Entendeu? Ele vai porque aquilo entra por osmose na cabeça dele. Ele não erra mais. E detalhe, né, Cristiano? Esse 1, 2, 100, ele produziu.
E não adianta nada nós darmos uma apostila para o aluno, uma apostila boa para o aluno, Sim. se nós produzirmos aquela apostila. Aí é o manual caseiro, o aluno tem que ter o material dele produzir na aula, aquilo que a gente... Eu sou professor de quadro ainda, boto no quadro, Sim, entendeu? sim. E eu exijo não, né, essa palavra não é correta. Eu peço, né, que o aluno, porque não sei quem tá, né, ele que vai pagar essa conta depois, que ele escreva, porque quando ele escreve, ele fixa o conteúdo, porque ele está produzindo aquele conteúdo. E o caderno de erros produzido por ele é o que separa, eu brinco na aula, o guri dos homens, é quem vai aprovar. É. Mauro, quero agradecer a tua presença aqui, né? A gente podia ficar o dia inteiro Passou falando. rápido. É muito rápido, porque o tema é interessante, ele é empolgante, e a gente vê os nossos alunos aqui do curso de Engenharia da UFN e de tantas outras instituições, mas como a gente está mais próximos dos aqui, eles têm muito interesse pela carreira pública, Sim. né? Segurança Ainda, que ela talvez um dia essa situação mude, Se reverte. mas a gente tá longe disso. Então quero agradecer pela participação aqui, portas do estúdio abertas, a instituição. Coloco o meu nome à disposição aqui para vir bater papo com essa gurizada e até se quiser, estou totalmente Certamente. à tua disposição. Vou deixar aqui então para a instituição nosso Vadimeco, que é hoje o VAD mais vendido e o VAD mais utilizado na segunda fase para a OAB. Sem um bom Vadimeco é como a gente ir para a guerra desarmado, não vai rolar. Então um bom Vadimeco seria fundamental e deixo aqui para o pessoal conhecer aqui na instituição. Maravilha, muito obrigado, meu amigo. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.